Olá, bom dia. Começando segunda-feira, eu começo com a companhia maravilhosa do meu filho, que tá aqui juntinho de novo, mas hoje ele ainda tá deitado aqui pertinho de mim. E falando com vocês também de um espaço muito confortável, de um lugar muito confortável, que é aquilo que eu encontrei para fazer a partir de agora na minha vida. Né, falar sobre comunicação, falar sobre os conflitos que envolvem diálogo, sobre tudo aquilo que poderia ser resolvido se a gente passar a se colocar mais no nosso lugar. E essa questão da posição, eu me colocar no meu lugar, eu quero explorar para que vocês reconheçam a amplitude dela. Porque quando eu falo isso, eu estou falando de você encontrar a sua arte, eu estou falando de você ocupar um espaço no mundo através da sua arte, e eu também estou falando de você reconhecer limites, reconhecer os momentos que a gente está interferindo no que é do outro, reconhecer que em tudo que a gente faz tem tudo que a gente faz, todas as nossas relações, ela tem o que é de um, o que é de outro e tem o que é do conjunto. E esse conjunto precisa ser alimentado com empatia. Então, quando eu falo sobre estar no seu lugar, eu também estou falando sobre essa situação, que é ocupar o seu lugar de promover o conjunto. E essa é uma reflexão interessante porque ontem eu perguntei, até eu pedi uma ajuda para as pessoas aqui sobre o que a gente faz e que a gente percebe que tem a ver com pais, né? Nossos pais, a gente ouviu, a gente cresceu vendo, ou a gente está repetindo um padrão, seja de fala, seja de comportamento. E uma das coisas que alguém aí pode já ter ouvido, eu acredito que bastante gente com frequência, põe-se no seu lugar, vai pro seu lugar, se coloca no seu lugar, só que num tom de ameaça, num tom de ofensa, né? O seu lugar é o lugar que você tem que ficar e assim, com raiva, como se fosse relegar você exclusivamente ao seu lugar. Se não fosse essa conotação ruim que houve lá atrás e que ainda é colocado, a gente poderia entender o quanto essa mensagem é importante. Porque, como eu comecei falando, quando ela não sugere uma restrição, uma repressão. Ela, na verdade, é uma experiência que a gente tem que desempenhar, sim, que deveria ser mais comum até na vida e que condiz com quem nós realmente somos. Sabe? O meu lugar é como se fosse, não é um espaço físico só, é a forma como eu estou no mundo, a forma como o mundo me vê, é a minha contribuição. E aí tem gente que vai falar sobre centelha divina, tem gente que vai falar sobre a exclusividade da digital, tem gente que vai usar várias formas de dizer o quê? Somos únicos. Somos únicos. E enquanto seres únicos, temos lugares únicos. Por mais que pareça que todo mundo divide tudo e existe uma concorrência horrível de se lidar. Não é assim, cada um tem o seu espaço. Mas existe uma grande confusão nisso aí. Então, eu acredito até hoje em dia que essa celeridade que se deu para as coisas, ela influencia, porque a gente não respira mais, né? A gente não respira para fazer escolhas, a gente não respira para pensar em como vai ser, a gente não respira para se organizar e entender se eu estou onde eu realmente quero estar. De toda forma, é muito fácil identificar quando a gente não está, porque o que não é o nosso lugar, ele dói de alguma maneira. Vamos lá, você nasceu para médico nato. Desde pequeno eu entendo que
as pessoas veem em mim essas tendências, as coisas que eu falo, aquilo pelo que eu me interessei na minha adolescência. Passei a minha vida toda com muito... A vida toda não, é a primeira fase da vida. Passei muito apaixonado por isso. Só que chegou um determinado momento, aquilo pareceu difícil demais, era inacessível por questões financeiras ou qualquer outra questão, ou intelectuais, né? Que normalmente pega nessa escolha de carreira aí. E eu parti para fazer outra coisa, e de repente ainda na área da saúde, e segui. Eu carrego comigo a frustração, aquela sensação de que aquilo que eu senti, que sempre foi o meu interesse, que sempre me fez vibrar, que sempre me tocou, eu não materializei, não está no mundo, certo? Então, qual é o meu lugar de fala quando eu me conecto com tudo? Quando eu me conecto com outras pessoas, quando eu me conecto com outras situações, qual é o meu lugar de fala? Meu lugar de fala é de alguém que lá atrás foi frustrado. Mas então quer dizer que o que eu nasci gostando, eu não posso ter outra escolha e isso fluir? Lógico que não quer dizer isso. Pode ter outra escolha e isso fluir. A gente se redescobre, de repente você não é médico. Eu citei o exemplo do médico porque é uma profissão que tem muitas peculiaridades, né? Dificilmente você está numa posição de cura e de tratamento sem ser médico. Só que existem posições de cura e tratamento sem ser médico. Existem ciências que se aproximam da medicina, existem terapias alternativas que podem se aproximar do lugar, né? Que se te colocam num lugar de cura e tratamento, talvez seja isso que te faça vibrar. Então, tem como ter um caminho que não seja na medicina e que ele seja fluido. Tem. Agora, para que isso aconteça, eu preciso compreender o movimento que existiu. Eu queria uma coisa, depois eu entendi que não era possível, eu fui frustrado, eu passei um monte de tempo, um tempão, em que lugar de fala, qual era a minha posição de alguém que queria algo e não conquistou. Esse exemplo traz pra gente uma ideia de um período, né, do início ali, adolescência, início da vida adulta e tal, de 18 a 25 anos, alguma coisa assim. Mas trazendo pra cá, o que a gente identifica? Depois que a gente se casa, a gente não é o mais comum, o primeiro casamento, né? Vamos lá, primeiro casamento. A gente não tem um parâmetro real do que é, porque casamento é vivência, certo? Casamento é vivência, se constrói no dia a dia, a gente se aperfeiçoa ou não vivendo um casamento. E nesse lugar a gente pode estar frustrado, feliz, fluindo, esperançoso ou de alguma forma negativar. Oi! Surpresa boa. Então a gente pode estar nessas posições, feliz ou não, satisfeito ou não, e sempre a gente vai comunicar o que a gente está vivendo lá dentro. E é nessa hora que, mais uma vez, fica muito importante o lugar de fala. Eu estou num casamento e eu tenho muita esperança que ele seja construído em bases muito sólidas e eu quero ter uma comunicação fluida e eu me esforço para que isso aconteça. E o outro, como é que tá? Esse outro também está nessa sintonia, o lugar de fala do outro também é um lugar de quem espera que isso dê certo, de quem se dispõe a fazer com que isso dê certo, que está se entregando para essa comunidade que se cria quando se casa ou quando se estabelece um ambiente diferente de trabalho, coisas assim. Então é um outro exemplo mais atual, que eu acho que mais gente aí está vivendo, que mostra que a importância de você reconhecer o seu lugar de fala.
Eu agora tem mais um exemplo que eu achei bem interessante. Meu marido assistindo um jogo de futebol recente com um primo. E aí houve lá um evento, vamos dizer, uma falta. Não lembro se era falta, mas alguma coisa assim. E aí vem cada um defendendo a sua questão, né? Então, nossa, o seu time certamente vai ganhar porque o juiz está desse jeito. Mas o seu time também outras vezes já teve um juiz favorável a ele. Mas assim, isso é o que vocês estão acostumados a fazer. Sim, assim como vocês no campeonato lá não sei o quê. Então, quer dizer, o lugar de fala de cada um é oposto, e embora eles tentem estabelecer uma comunicação, isso nunca vai fluir. Claro, eu entendo que num contexto de futebol, apesar de não concordar, isso é como se fosse o comum, né? O bom do ambiente, o bom de se reunir para futebol, parece-me, né? A minha impressão é que é justamente esses conflitos que ficam, né? É quem ganha no grito, que ganha-se no grito. Só que eu tô falando de futebol, mas eu sei que isso existe na vida de muita gente dentro de casa, no trabalho, no ambiente de trabalho existe muito esse tipo de relação. Existe muito daquelas pessoas que vibram numa energia de que qualquer hora eu posso ser passada para trás, eu tenho que fazer mais do que eu dou conta, porque senão isso aqui não vai acontecer, eu preciso estar à frente de quem está aqui, eu preciso ser vista a qualquer custo. Isso tem muito. Então, qual é o lugar de fala dessa pessoa? É um lugar de disputa. Porque ela olha para aquele todo e ela vê o quê? Ameaça. E dificilmente, com uma pessoa que está num lugar de fala da disputa, outra pessoa que não reconheça isso, que não tenha empatia com isso, que não dê espaço para ela estar nesse lugar, vai ter uma comunicação que flua. Acho que esse é mais um exemplo bem interessante. Então, o que eu quero dizer com todos esses exemplos e explorando um pouco do que eu comecei falando lá nos stories sobre ocupar o seu lugar, é que, primeiro, quando eu falo ocupar o seu lugar com a sua arte, o seu lugar na vida, aquilo que você tá aqui para construir, não tem a ver com dom, não é artista, sabe? Não é essa coisa que a gente tem, é como se fosse um mito do artista. Só ocupa o seu lugar, só desempenha a sua arte quem pinta, faz teatro, escreve. Não, não é. É no cotidiano. Às vezes a sua arte ela é desempenhada nas suas tarefas de casa, às vezes a sua arte é desempenhada na sua função de pai e mãe, às vezes a sua arte é desempenhada no seu trabalho, que é o meu caso. Eu verifico, assim, para mim hoje é nítido que eu me coloco no mundo através do meu trabalho. E foi por isso que eu me esforcei muito, muito, muito para chegar onde eu estou, que é desenvolver algo que eu faça com muito coração, com corpo e alma, que eu sei que é aqui isso que me dá o gás, assim, é isso que me representa na vida no geral. Se eu estiver estando onde eu estou, eu sinto que todas as outras coisas elas são mais leves, elas tendem a ser mais leves. Quer dizer que você está vivendo sem conflito? Lógico que não. Lógico que não. E eu nem acredito que exista um mundo onde não pelo menos nessa existência, e eu não vou entrar aqui em crenças espirituais ainda, não dá tempo, mas eu não acredito que exista uma forma de se aperfeiçoar na vida, senão pelos conflitos, tá? Infelizmente, ele tem uma necessidade muito grande para nossa existência. Então, eu tenho conflitos, só que eu tenho uma carga emocional de prazer muito grande. Hoje, tá? Hoje. Ai, Carol, nossa, que sorte. Sorte não, trabalho. Trabalho, descoberta, entrega, choro, e um monte de vezes eu me senti incompreendida, poucos amigos em algumas situações, amigos que eu digo assim, pouca gente conectada com o que eu realmente queria, dinheiro investido em terapia e tempo, muito tempo dedicado a descobrir o que ainda me doía,
sabe? Muito tempo dedicado a isso. E valeu muito a pena, eu já falei aqui. Então, mas realizar a sua arte é isso, sabe? É estar num lugar onde você se sente confortável para lidar com todas as outras coisas. E encontrar esse lugar depende do esforço de cada um. E todo mundo pode fazer? Pode. Claro que existe um grupo de pessoas que estão no extremo da vulnerabilidade, que tem realmente pouco acesso. E a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, ela fala o seguinte: a gente precisa aproveitar o bom karma. Então, se você não é aquela pessoa que está no extremo da vulnerabilidade, se você tem condições de pegar o lugar que você está, encher um pouquinho mais a bola e jogar ela para frente, melhor ainda, você tem o dever de fazer isso, tá? Você tem o dever. E assim, embora lá naquele contexto do vídeo que eu assisti dela, ela fale de dever, eu entendo a palavra dever, e só que eu reconheço que a gente vai ter que fazer se quiser ter uma vida leve. Sabe? E todo mundo, é uma necessidade do ser humano, quer ter uma vida feliz, quer viver sentindo que pertence àquilo, sentindo que tudo que faz tem uma importância, que consegue prosperar e prosperar na vida de outras pessoas também. Mas é isso, essa reflexão para mim é muito interessante. De toda forma, vamos lá, a gente já está partindo para o fim. E o que eu quero deixar de mensagem? A gente precisa observar o nosso lugar de fala. E esse lugar de fala tem tudo a ver com o que está dentro, o que eu estou trazendo. Estou trazendo frustração, estou trazendo tristeza, desencanto, falta de esperança ou pessimismo, ou eu estou trazendo vontade, prazer, vigor, alegria de alguma forma. Eu estou me sentindo plena em algumas questões, eu reconheço que eu tenho um lugar. Por que eu tenho que olhar o que eu estou trazendo? Porque tudo que está fora está dentro. Tudo que está fora está dentro. Se eu tenho conflitos frequentes na comunicação, se com frequência as pessoas não me entendem, é assim que a gente fala, né? Ah, mas ele não me entende. Ah, mas eu falo, parece que eu não falei nada. Mais ou menos por aí. É ele, é o outro, é a situação, é o que a gente enxerga, né? Só que esse é um lugar da vítima, que é normalmente que prova o que? Eu estou trazendo frustração. E não é o outro, é você. Tudo que está fora está dentro. Qual é a sua parcela de contribuição para o caos que você vive? É isso, tá? E pra gente identificar isso, eu preciso olhar muito para dentro, e aí eu vou aperfeiçoando o meu lugar de fala para que eu tenha comunicações mais fluídas, para que eu tenha uma vida mais produtiva naquilo que eu me dedico a fazer. E com certeza, olhando para dentro, eu encontro o meu lugar. Eu encontro o meu lugar na vida, eu encontro o meu lugar no trabalho, eu encontro o meu lugar na relação, eu encontro o meu lugar na relação com os filhos, eu encontro o meu lugar na religião, porque para muita gente também a religiosidade é algo relevante, para mim é. Eu encontro o meu lugar na minha saúde, entende? Então, e aí encontrar o seu lugar é desempenhar a sua arte, que foi o que eu falei um pouco antes aqui. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, finalizando esse processo todo que eu fiz de mostrar como é que foi esse desenvolvimento meu para eu chegar nesse momento onde eu me coloco no mundo como uma profissional da área da comunicação. E fecho com esse recado, assim, de você se esforçar para encontrar o seu lugar, que eu tenho certeza que vai te dar uma fluidez, que é o que todo mundo de alguma forma quer e busca, que todo mundo quer e que de alguma forma busca na vida, nessa vida, talvez no próximo ano, excelente se começar agora, e tem condições, e eu tô aqui, espero poder continuar contribuindo. Pamela, Rafael, Wagner, quem entrou, obrigada. Surpresa, Rafael, te ver por aqui se você ainda estiver aí. E beijo, gente, até amanhã. A gente continua tendo live aqui às 6 da manhã, tá? Espero todos.